Vocês, viu, Danilo? Não, se você for olhar o balanço, são 8 times classificados, 5 europeus, né? E dos 5 europeus, 3 claramente favoritos. Se eles tivessem em lados diferentes, a gente falaria assim, não, a final vai ser PSG e Bayern, Bayern e Real. É que aí a chave, o Bayern acabou indo para a segunda colocação, foi para o outro lado. Então você tem uma chave com muito peso, né, de um lado. Então, de novo, dos 8, 5 europeus, então ainda acho que há um domínio considerável. E aí a gente teve, sim, claro, né, um tropeço ou outro perto do que a gente imaginava. Então, o PSG, na verdade, o que fez o Atlético de Madrid ficar fora foi a sapatada que ele tomou do PSG, né? Na verdade, foi mais um desencontro ali do que a gente esperava num jogo do PSG com o Atlético de Madrid do que propriamente do Botafogo, porque se o Atlético de Madrid não tivesse tomado ali de 4, provavelmente tinha mais chances de avançar enfrentando o Botafogo, porque sim, o Botafogo nos surpreendeu vencendo o PSG, mesmo que o PSG tenha poupado e tal, ainda assim não dá para dizer que não tenha sido uma surpresa. Agora, o que fez o Atlético de Madrid ficar fora foi o saldo de gols na derrota para o próprio PSG. No grupo Borussia e Fluminense, para mim, sim, o Fluminense surpreendeu com o empate, mas o Borussia se classificou e já está nas quartas de final, também como a gente imaginava. Acho que aí sim a grande surpresa foi o Fluminense ter eliminado a Inter de Milão. Aí a gente pode fazer essa análise. O Flamengo ganhar do Chelsea foi um grande resultado, mas, repito, o Chelsea não faz parte da primeira prateleira, embora eu continue achando e continue afirmando, o Chelsea é melhor do que os brasileiros, os sul-americanos, então sim, foi uma grande vitória do Flamengo, mas não é uma vitória como eu ficaria assustado se tivesse sido para cima do Bayern de Munique, por exemplo. Então, assim, tivemos boas surpresas, mas surpresas dentro de uma competição feita num formato de mata-mata, elas acontecem. Digamos que esse campeonato tivesse ida e volta nesse mata-mata, a gente teria certamente muito mais pé atrás. Estaríamos aqui falando, será que o Fluminense vai segurar essa vantagem contra a Inter? Será que o City vai voltar para o próximo jogo e não vai deixar o Al Hilal? Como é um jogo só, a gente tem possibilidade de ver mais surpresa acontecendo. Se aproximando do nível de audiência, qual é o nível de audiência que a gente quer, Danilo? A gente quer uma audiência brutal nesta quarta-feira de folga de jogos. Pelo amor de Deus, gente, vamos lá, estamos chegando perto. Pelo que eu estou vendo aqui, estamos praticamente na metade do caminho, né, Tias? Estamos na metade do caminho para a audiência brutal. Então, por favor, chamem parentes e amigos. Você que está aqui assistindo, vá lá que os caras estão lá. A Lívia está lá, tá todo mundo lá, tal. Então, venham com a gente, nos deem likes aí. Vamos lá. O Palmeiras, o Fluminense e o Al Hilal, que são aí os forasteiros, intrusos, você chame como quiser, vão tentar impedir uma final de Champions League na Copa do Mundo de Seleções. Vai ter um europeu na final, porque o Borussia se classificou, então, portanto, desse lado da chave só tem europeu, alguém estará na final. E do outro lado, 3 clubes tentam impedir essa semifinal 100% europeia. Palmeiras, Fluminense e Al Hilal. Palmeiras enfrenta o Chelsea, que derrotou o Palmeiras na decisão do Mundial de 2021. E esse jogo foi um jogo difícil, duro, não foi mole não. O Palmeiras quase levou o jogo para os pênaltis. O Fluminense não vai ter revanche com o Manchester City, porque afinal o Al Hilal foi quem passou. E tem o Al Hilal, que é o saudita aí como intruso. Minha pergunta é, Lívia, qual dos 3 não europeus tem mais chances para você? Eu acho que o Al Hilal. Que é isso? Mais que os Palmeiras e o Fluminense? Mais do que Palmeiras e Fluminense. Até por conta dessas últimas apresentações, né? Uma equipe muito aguerrida, que engatou muito no ataque. A gente já tinha falado sobre isso ontem. Me surpreendeu também positivamente a intensidade, que era uma das dúvidas que eu tinha a respeito do Al Hilal, o que poderia apresentar de condicionamento físico mesmo, o momento da temporada. Me surpreendeu muito. O Al Hilal, eu acho que tem muitas chances de chegar aí nessa decisão. Danilo.
Eu mantenho o que eu falei ontem, não é nem para copiar a Lívia, mas para mim, o Al Hilal ele é favorito contra o Fluminense, o Chelsea é favorito contra o Palmeiras. Então, se eu tivesse aqui fazendo um caminho, fazendo dicas de aposta, eu faria essa aposta casada. Al Hilal passando do Fluminense e o Chelsea passando do Palmeiras. Mas é jogo, os dois têm jogo, não é um favoritismo absurdo. Vai 60-40, 55-45, eu acho que desses daí, e aí a gente tem várias explicações, né? O Al Hilal ele tem destaques de vários outros times que passaram por times da Europa aí há pouco tempo, alguns saíram por 40, 50, 60 milhões de euros, enquanto aqui no Brasil a gente ficou de boca aberta quando teve uma contratação de 25 milhões de euros. Os jogadores do Al Hilal ganharam 3 milhões de reais cada um só pela classificação, e aqui quando algum jogador ganha 3 milhões de reais por mês de salário para jogar o mês todo, a gente já fica de boca aberta, já é manchete em todo lugar. Então no final o Al Hilal ele tem uma diferença bem grande no aspecto financeiro, até porque os petrodólares ali, sport washing, aí a gente pode discutir aqui 3 horas de programa. Os caras têm muito dinheiro para fazer o que precisar, né, na Arábia Saudita. Então é um time muito forte e que tem mostrado uma intensidade acima do que a gente esperava. Então, para mim, o Al Hilal é o favorito para ser a surpresa, agora com pouca diferença. Não é uma diferença como eu falaria do Bayern, do PSG ou do Real Madrid para os outros. É uma diferença um pouco menor, mas ainda assim é uma diferença. Então, vamos por aqui para matemática, para ficar bem claro, para ficar explicadinho, 55-45 ali, num favoritismo do Al Hilal. Olha, se a grana entrar em campo, Lívia, vou dizer que aí vai ficar mais fácil para os europeus, porque esse lado, o Fluminense e o Palmeiras estão longe de estar na super elite dos que mais investiram, com as folhas salariais mais altas. Dá uma espiada aí nas folhas salariais. O Al Nassr que nem está no Mundial, é o time que mais gasta com folha salarial, 2,30 bilhões. Que tal, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a redução da dívida do São Paulo, vai dar vontade de chorar aqui. Real Madrid, ricaço, 1,79 bilhão, tá no Mundial. Bayern de Munique, 1,76 bilhão. Manchester City, já caiu fora, 1,68 bilhão. Barcelona, que não tá, 1,44 bilhão. Manchester United, que não tá, 1,30 bilhão. Arsenal, 1,27 bilhão. Chelsea, que tá lá, 1,27 bilhão, PSG que está lá, 1,26, Al Ahly da Arábia Saudita, 1,22 e o Al Hilal, esse sim, o primeiro forasteiro que aparece aí, em 11º lugar. A reportagem é do Rafael Reis, ele está usando números do site Capology. Agora, o Palmeiras, nessa brincadeira, tá mais lá para trás, né? O Palmeiras tem uma folha salarial de 228 milhões. Também nada pouco, hein, para os padrões nacionais. Só que isso equivale a 12,9% apenas da folha salarial do Chelsea, para você ter uma ideia. Bom, se a questão for grana, Lívia, aí vai ficar duro, hein? Mas não é, né? Não, eu acho que a grana não ganha jogo, né? Ainda mais assim, numa situação de mata, né? Que é o jogo que muitas vezes é o jogo da vida dos jogadores. Mas a gente não pode... vamos falar de nível técnico, né? Dessa célebre frase. Dinheiro faz diferença quando você vai contratar um jogador, né, gente? Então, você tem ali uma folha salarial gigantesca, você vai ter um elenco melhor. E aí, nesse caso, a gente tem que concordar que, de fato, o Chelsea tem um elenco melhor, certo? Ou a gente tá só debatendo aqui a vontade dos atletas de entrar em campo, Danilo? Não, tem elenco melhor, o dinheiro ajuda e o elenco é melhor, só que é isso, o jogo existe a possibilidade de ter um resultado diferente do que a gente esperava. Agora, o elenco é melhor. Sim, o Chelsea é muito pior do que o Chelsea de 2021. O Chelsea ficou em 4º lugar na Premier League, muito atrás do primeiro. Ok, é um Chelsea que o Palmeiras pode vencer, sim. O Al Hilal é a mesma coisa, é um Al Hilal que o Fluminense pode vencer, sim, pode, claro que pode. Não é impossível, ninguém ficaria de boca aberta, como fiquei com Inter e Fluminense. Mas ainda assim, eles são mais fortes. Pega o time do Al Hilal.
Koulibaly seria titular nos dois, tanto no Palmeiras quanto no Fluminense. Marcos Leonardo seria titular. Malcom, muito provavelmente, seria titular. Então, quando a gente faz o famigerado cara a cara, a gente vai ter uma vantagem aí para esses times. Agora, de novo, significa o quê? Que é impossível vencer? Não, dá para vencer. Então, temos aqui um Mundial com algumas surpresas, mas surpresas controladas. Nada como a gente imaginava que pudesse ser, assim. Agora, se a gente tiver uma semifinal entre brasileiros, aí a gente vai poder falar que no resultado geral tivemos uma surpresa, que o resultado está ótimo. Eu já acho que o resultado está ótimo para Palmeiras e Fluminense, diante do que a gente projetava para esse Mundial. Mas ainda considero a chance de ganhar muito, mas muito pequena. É mesmo? Eu já não acho tanto pequena assim. Eu já achava antes. Mas agora, não sei, o caminho está meio aberto. Só um número outro para vocês, para você, Danilo e Lívia. Eu falei da porcentagem do Palmeiras, da folha salarial do Palmeiras com relação ao Chelsea, que é 12,9% da folha salarial do Chelsea, a folha salarial do Palmeiras. E no outro confronto, do Al Hilal, o Fluminense tem folha de 139 milhões de reais. Então, portanto, isso significa 12,2% do Al Hilal. Só lembra de novo, Danilo, só por ter vencido o City, cada cara lá do Al Hilal ganhou aquilo que você ganha em 3 meses. 3 milhões de reais. Exatamente. Não, na verdade, agora, como eu tô aqui nos Estados Unidos com as diárias, viu, Tironi? 3 milhões eu ganho em 1 mês e meio. Isso. Então, os caras são... Qual é o valor? 3 milhões que eles ganharam, né? Cada 3 milhões de reais, cada um pela vitória, não a festa, aquele vídeo que a gente viu nas redes sociais dos caras fazendo a festa e tal. A gente não entende muito porquê, né? Claro que os caras estavam muito felizes, mesmo que eles não tivessem o bicho gigante, eles estariam felizes por classificar, mas o dinheiro ajuda qualquer um a ter um pouco mais de vontade, né, Tironi? Pois é. No caso do Fluminense, Lívia, vamos lembrar, né? O Fluminense eliminou nada menos do que o vice-campeão europeu. O Al Hilal, você acha que é uma montanha maior ou é uma montanha menor do que a Inter? Outras palavras, o feito do Fluminense o Fluminense já fez mais do que precisa fazer. E eu acho que assim, nesse contexto, até relembrando uma fala do Mauro César de ontem, tem muito essa questão da crise da Inter também, né? Momento de crise, de fragilidade, vem, né, de uma goleada na Champions League e tudo mais. Isso também pesa, né, numa hora de você entrar numa competição. E nesse clima meio de intertemporada, assim, isso ficou muito claro, não só para a Inter, mas, por exemplo, o PSG nos primeiros jogos, o próprio Bayern, né, que, assim, teve ali as suas intempéries nesse caminho, né, e agora mostrando um futebol espetacular. E, assim, tem um time do outro lado que tem mais vontade. O Al Hilal, ele tá embalado, ele está motivado, né, com a grana. Então, assim, eu acho que são vários aspectos, né, várias pimentinhas aí que vão dificultar esse caminho do Fluminense. Esse é um bom debate sobre vontade, postura e tal, porque o Al Hilal, ele está na pegada, vamos dizer assim, brasileira do Mundial. Mas chegou ele, hein? Walter Casagrande Júnior está com a gente também. Casão, a gente estava debatendo aqui, primeiro a nossa enquete sobre a distância entre europeus e brasileiros passada aí essa parte do campeonato, oitavas de final. Queria que você votasse na enquete que pergunta o seguinte: após as oitavas de Mundial, a distância dos europeus para os brasileiros é maior, é igual ou é menor do que a gente imaginava? Começando daí, o que você acha? Bom dia, pessoal. Eu acho o seguinte, tem menos times na Europa agora que tem uma distância maior dos times brasileiros. Se você for pegar uns 6, 7 anos atrás, até 10 anos atrás, teria a primeira prateleira europeia, ela teria 10, 12 times. Hoje, na minha visão, ela tem menos. Tem uns 6, 7 times no máximo que tem uma distância maior entre o futebol brasileiro, com o futebol brasileiro, mas ainda dá para jogar. Então, eu acho que diminuiu a distância, porque diminuiu o número de times
que de primeira prateleira, aqueles times que você fala assim, pô, isso aí é uma superpotência. Hoje o número é menor. Muito bem, ou seja, uma visão diferente, porque eu achava que a distância diminuiu. O Casão acha que, na verdade, tem menos times superpoderosos. E no Mundial, acho que está claro, tem 3 ali do lado direito da chave. Agora, Casão, vou com você de novo e depois eu vou no Danilo. Pegando essa carona no que a Lívia falou, o Al Hilal, né? Um time muito rico, é um time árabe, mas europeu, né? Com um padrão de investimento europeu. Está nas quartas de final contra o Fluminense. E a gente tem discutido muito, tá jogando a Vera, o Chelsea tá meio afim de ir embora, o City jogou mais ou menos, o Real Madrid, tarará. Isso não se aplica ao Al Hilal. Nesse aspecto de postura, vontade, entrega, não sei o quê, o Al Hilal é muito parecido com os não europeus, vamos dizer assim. Isso faz uma diferença? Pensa que esses times árabes hoje em dia, eles têm um bom time, né? Contratam vários jogadores, a maioria deles jogadores bons, alguns eles vão na Europa, um jogador um pouco acima da média, mas se você pegar, se você fizer um elenco de bons jogadores, de bom para ótimos jogadores, bem treinado, com uma organização, você consegue fazer um ótimo time. E aí junta a vontade de você mostrar alguma coisa. Pô, o Al Hilal, até quando que a gente ia falar de algum time árabe ou da Ásia que fosse bater de frente com algum grande europeu? A gente não imaginava isso. Mesmo sabendo que os times são bons. Agora, você vê que o jogo contra o City, cara, era assim, um time totalmente louco para ganhar e o outro querendo ganhar, mas já não tendo muita força para isso. Não é que quero ir embora, não tô nem aí pro torneio. Isso aí não é verdade. Falta força para os caras. E o City está numa fase péssima. Não foi tão surpresa assim o jogo ter sido complicado. Na minha visão, né? O City não vem jogando nada, né, nessa temporada. É uma equipe que tem que mudar o jeito de jogar. O Guardiola tem que fazer alguma mudança na visão dele de futebol. Não que é errada, não que ele não seja um grande treinador, é um dos melhores do mundo ainda. Só que ficou meio que previsível. Mesmo com grandes craques, os adversários hoje sabem como tentar anular os pontos fortes do City. Então essa é a diferença nesse Mundial. Os times sul-americanos, árabes, né, japoneses e tudo mais, foram para lá com tudo, para jogar cada jogo uma final de Copa do Mundo. Os europeus foram para tentar fazer isso. Muitos não estão conseguindo. Muitos não estão conseguindo ter foco, não estão conseguindo manter a força física durante uma partida. Não que isso é uma justificativa para o time brasileiro ou para qualquer outro time ganhar dos caras, mas é que isso faz uma diferença muito grande. Você pensa, você quer, mas o corpo não consegue fazer. Olha,